Olá, meu nome é Vanessa Rezende de Melo Souza, sou aluno de Pedagogia no IF Goiano. Estou aqui para falar da minha iniciação, né, na educação. Então, eu tinha 5 anos, eu iniciei, minha mãe me colocou numa escola particular. E assim, a gente sempre foi de uma família simples, muito simples. Só que a minha mãe sempre valorizou a, a escola, a educação. E ela mais meu pai conversaram, fizeram de tudo e me colocaram nessa escola particular. Que assim, eu morava em Pires do Rio, uma cidade que tinha 40 mil habitantes. Era a melhor da cidade. Porém, eu não me adaptei. A minha mãe fala que é porque realmente eu convivia com pessoas que eram muito diferentes do meu âmbito social. E minha mãe foi percebendo isso, entendeu? Porque assim, os lanches eram diferentes, as coisas eram diferentes. E criança, ela sente muito isso, né? E eu não me adaptei. Minha mãe deixava eu chorava o tempo inteiro, minha mãe fala. E minha mãe ia me buscar, eu tava com o olho inchado de tanto chorar. Enfim, a minha mãe tentou por um período de 3 meses, eu não me adaptei. E minha mãe me tirou dessa escola. Que no caso ainda era maternal, jardim, que eles falavam, né? Jardim. E aí, quando eu passou um ano, quando eu fiz 6 anos, que aí era obrigatório eu entrar, né, no pré, que seria o pré, né? Antigamente falava o pré. E aí minha mãe colocou eu numa escola que ela era conveniada, uma escola franciscana. Chamava Colégio Sagrado Coração de Jesus, que foi onde eu iniciei e terminei o terceiro ano colegial. Nessa escola, eu já tive um outro âmbito, minha mãe fala. Minha mãe não sabe se é porque eu já tinha amadurecido um ano ou se é porque realmente eu me senti mais acolhida nesse ambiente, eu me identifiquei mais com as pessoas que estavam ali. Mas a minha mãe falou que não teve problema nenhum, que ela já foi armada em relação a isso. Em relação a que ia ter problema comigo, que eu não ia me adaptar, que eu ia dar trabalho. Enfim, eu fiz o pré e minha mãe falou que nunca eu chorei, nunca eu dei trabalho. Então, assim, aí ao longo da minha vida foi assim. Aí eu nunca tive nenhum problema. No tanto que essa escola é uma escola franciscana, eu comecei e terminei o terceiro ano colegial nela, né? Formei lá. E aí terminei o ensino médio. Então, assim, e eu tenho ótimas lembranças, né? Então, assim, no meu ponto de vista, o que eu penso? Eu penso que a gente escuta muito, muito falar. Ah, criança da birra, a criança. A gente, como pai, a gente tem que ter uma noção se realmente é uma birra ou se a criança não se sentir bem, entendeu? Porque no caso, na época, aí igual minha mãe fala, aí eu ficava indagando porque o meu lanche não era igual dos outros, entendeu? E nessa escola franciscana não podia levar lanche. Todo mundo lanchava o mesmo lanche, vinha o lanche, né? Então, assim, eu acho que eu me senti igual. Por isso que eu não chorei, por isso que eu não dei trabalho, por isso que eu, né? E nessa outra, eu já senti de forma diferente, um patinho fora da lagoa, entendeu? Então eu acredito assim que a gente tem que olhar muito, 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 muito a reação da criança, o que ela tá sentindo, se realmente é uma manha, se realmente é um processo que vai. Tá, um processo de 3 meses, a criança já se adaptou em relação ao costume de ir para a escola, porque minha mãe falou que muitas pessoas na época criticavam ela e falavam assim
que minha mãe não podia ser fraca, que minha mãe não podia ceder, que minha mãe tinha que ser firme, que ela tinha que bater o pé. E minha mãe foi por 3 meses, até um ponto que minha mãe falou assim, não vou fazer isso, não acho justo eu fazer isso, ela não deve estar se sentindo bem naquele ambiente. E foi o que realmente aconteceu. Aí minha mãe me tirou em março, quando foi no outro ano ela me colocou, março, abril, minha mãe falou. E aí quando foi no outro ano ela colocou em uma outra escola pra me ter um outro, né? E aí minha mãe fala que realmente era muito diferente, né? Tipo assim, meu pai na época tinha um Corcel, né? Um Corcel azul, não me esqueço desse carro. E era um carro assim que dava muito problema. E as crianças era assim, era a melhor escola da cidade, era um nível social muito alto. E minha mãe, pensando no meu bem, ela quis aquele melhor que ela achou que era pra mim e que não seria. Por quê? Porque eu ia me debater com fronteiras que eu ia, né? Porque eu era muito pequena. E assim, eram mundos diferentes, muito diferentes, né? E assim, eu lembro de uma vez eu chegar com um tênis, e isso aí, essa aí ficou gravada na minha cabeça. Eu chegar com um tênis, e não sei o que aconteceu, meu tênis abriu, né? Descolou. E aquilo ali as crianças riam, sabe? Assim, por quê? Porque eu acho que era muito fora do contexto da maioria que tava ali, né? Então, assim, a gente tem que analisar muito. A gente tem que analisar muito, porque esses fatores realmente pesam. A criança sente, é difícil dela assimilar, né? Por que meu lanche é diferente? Por que meu carro do meu pai é diferente? Por que eu me visto, minhas roupas são diferentes, né? Mais simples, né? Então, assim, e acaba influenciando na vida escolar, porque aí eu não me sentia bem naquele lugar, eu não conseguia me desenvolver. Uma que eu só chorava e outra que eu não conseguia me desenvolver. No tanto que minha mãe, quando ela foi no Colégio Sagrado Coração de Jesus e iniciou, ela já tinha conversado com a professora em relação, assim, que eu chorava, que eu dava trabalho. E a professora já foi preparada para isso. E minha mãe falou assim, quando ela foi eu não chorei, minha mãe foi embora já assustada, porque nas outras experiências eu ficava chorando demais. E quando eu cheguei, a professora falou, não, ela se adaptou super bem, respondeu as atividades e não hora nenhuma. Então, assim, tanto que o bem-estar da criança influencia no aprendizado dela. Então, essa foi minha pontuação, né? Em relação. Minha vida escolar foi sempre muito tranquila, eu nunca tive problema, nunca repeti nenhum ano. Eu era uma aluna não exemplar, né? Mas eu era uma aluna dedicada, no tanto que eu nunca fiquei de recuperação, nunca fiquei de recuperação, nunca repeti de ano, foi super tranquila. Essa escola era uma escola muito boa. E foi onde eu terminei o terceiro ano sem problemas nenhum. Então fica aqui meu registro, tenha uma boa tarde, um abraço a todos.